Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Viva Cascudo. E na edição de hoje você vai conhecer mais sobre o folclorista potiguar Deífilo Gurgel. Por isso estamos às margens do rio Potengi, uma das grandes fontes de inspiração de Deífilo, um apaixonado pela vida. Nascido em 22 de outubro de 1926, no município de Areia Branca, região litorânea do Rio Grande do Norte, foi lá que o poeta começou a rabiscar os primeiros versos, sempre inspirados no rio, no mar e tantas outras belezas naturais. Você confere agora na reportagem do pesquisador, professor, escritor e um amante das raízes de nossa cultura, discípulo de Câmara Cascudo, a curiosidade e os alumbramentos, palavra que ele adorava utilizar em suas obras, o tornaram folclorista. Mas Deífilo nasceu mesmo, foi para ser poeta. Deífilo foi guiado pelo amor e pelos encantamentos da vida. Refém da métrica e da rima, era um sonetista nato, considerado por muitos o melhor sonetista que já existiu. Um dos maiores poetas do Rio Grande do Norte e um dos maiores sonetistas do Brasil. O poeta Gilberto Avelino, que eu tive a felicidade de conviver com ele, de visitar a casa dele. Uma vez me disse, eu cheguei lá, ele estava com o Cais da Ausência de Deífilo Gurgel em mãos e disse: Deífilo Gurgel é o maior sonetista do Brasil. Deífilo não é importante para a poesia, ele era poesia. Deífilo era professor de folclore. Eu estava como reitor, ele me faz um requerimento dizendo, todo em verso, dizendo que precisava aumentar a carga horária, que ele não podia pesquisar, viver condignamente da poesia e do folclore, das pesquisas de lendas, histórias do Rio Grande do Norte, com o salário que percebia. Precisava de 40 horas, aumentava. Como era um poema, eu diferi em versos. Manda para uma comissão que era encarregada dessas horas, CPPD. Só que ninguém da CPPD se entusiasmou para fazer o verso novamente. Mas chegou a hora do pagamento. E a diretora do pessoal, não era muito de poesia, nada de poesia, chamada Maria da Guia. Mas eu escrevi e pedi a ela para transmitir. Autorizo o pagamento, sem falar em poesia. Do reitor, deferimento, assinado Maria da Guia. Terminou o processo aí. Muito tempo depois, Deífilo me manda um longo poema, realmente longo, dizendo do que ele conseguiu fazer graças a esse aumento dos valores. Da poesia vieram 4 livros: Cais da Ausência, Os Dias e as Noites, 7 sonetos do Rio e outros poemas e Os Bem-aventurados os que são bons. A prosa veio anos depois, na pesquisa sobre o folclore. O próprio Deífilo se considerava um temporão no estudo da cultura popular, já que só passou a se dedicar ao folclore aos 44 anos. E ele disse que a maior mágoa que ele tinha é que somente aos 44 anos começou a conhecer o folclore. Com base em conversa com os amigos, ele começou a se entusiasmar pela pesquisa da cultura popular. Eu enfatizo muito a importância dele ter sido um grande poeta, nascido em Areia Branca, mas cada hora para outra ele encontrou o folclore e disse: esse é meu caminho. Nesse deslumbramento pelo folclore e pela cultura popular potiguar, Deífilo contou com os ensinamentos do melhor dos mestres, Câmara Cascudo. Naquela época de encontros na Casa de Cascudo, Deífilo era professor na UFRN e lecionava folclore brasileiro. No ensino, ele buscou as fontes primárias. Era comum ele levar os estudantes para conhecer e conversar com o mestre Cascudo. Deífilo ele foi inclusive aluno de Câmara Cascudo na Faculdade de Direito, na década de 60. E ele começa a se interessar por folclore já mais velho, com uns 44 anos, se eu não me engano. E aí vem consultar o mestre, eles terminam
tendo uma amizade muito profunda e termina tendo uma ajuda da parte de Câmara Cascudo em relação a ele no direcionamento desses estudos folclóricos que ele desenvolve tão bem. Deífilo foi um desbravador desse nosso folclore potiguar, né? Enquanto Câmara Cascudo se debruça sobre o folclore brasileiro como um todo e, logicamente, não podia se focar muito em uma coisa particular, o Deífilo se foca totalmente no nosso folclore potiguar e desbrava, descobre e redescobre essas coisas tão importantes da nossa cultura popular, percorre o Rio Grande do Norte e descobre Dona Militana como uma romanceira, né? E faz depois uma obra fenomenal como uma grande representante do romance ibérico, né? Então, coisa inusitada. Então, o papel de Deífilo dentro do folclore potiguar é uma coisa incomparável. A gente não tem ninguém que se compare ao que ele fez. Quem deu acesso de Deífilo a Cascudo foi exatamente os estudos que ele fazia do folclore, porque Cascudo era a fonte principal. Você descobriu uma coisa, a gente ia perguntar, Cascudo, isso aqui, esse cantador. Aí ele contava a história do encontro de Mário de Andrade com Chico Antônio e que Cascudo fosse o cicerone deles. E então daí descobriu que tinha na mão um grande tesouro, que era o cantador. Quer dizer, ele primeiro se encantou com o Conquista. Aí depois que ele, vendo a pesquisa de Hélio Galvão, ele começou a procurar as romanceiras, encontrou primeiro Dona Militana e talvez tenha encontrado mais de 20 romanceiras no Rio Grande do Norte. Sem dúvidas, a descoberta de Dona Militana e o reencontro com o conquista Chico Antônio foram duas das maiores contribuições de Deífilo para a cultura popular. Com Chico Antônio, o poeta conseguiu fazer justiça a um dos maiores artistas populares do nosso Brasil. Aqui mesmo, na Sala do Mestre Câmara Cascudo, Deífilo promoveu um dos mais importantes encontros da cultura popular nordestina. O Chico Antônio foi de certa forma descoberto, né, por Cascudo aqui quando Mário de Andrade esteve aqui em 28, que foi levado por ele para conhecer Chico Antônio, e Mário se deslumbra com esse conquista potiguar tão diferente e com uma forma tão forte de declamar que ele tinha. E depois o Chico Antônio fica totalmente, vamos dizer assim, esquecido, né? E o Deífilo o redescobre de uma forma muito interessante, já na final da década de 70, acho que 79, e inclusive o traz a essa casa, novamente, eles que se encontraram jovens, né? Mas traz o Chico Antônio aqui nessa casa, em 79, para visitar a Câmara Cascudo. É muito interessante. Então, os três estão reunidos. Dona Militana é uma descoberta exclusiva de Deífilo Gurgel. Chico Antônio é uma redescoberta exclusiva de Deífilo Gurgel. Chico Antônio já estava muito envelhecido quando ele cantou, mas sua memória dos cocos, da letra do coco, da música dos cocos, era tão grande que Deífilo conseguiu gravar um disco dele, que ele cantou como se tivesse 50 anos atrás. Porque tinha sido mais do que 50 anos que ele havia se encontrado com Mário de Andrade do Engenho Jardim e tinha cantado para ele, e ele ficou impressionado até com a erudição da cantiga que ele, como pesquisador do folclore paulista, não havia encontrado de tal qualidade no interior de São Paulo. Depois de mais de 50 anos vivendo no mais absoluto esquecimento, Chico Antônio foi transformado num patrimônio de domínio público, como nunca poderia deixar de ser. O Mário de Andrade veio para aqui, final de 28, início de 1929, veio conhecer o folclore do Rio Grande do Norte. E a partir daí ele conheceu o coqueiro Chico Antônio, lá em Pedro Velho, e escreveu páginas e páginas sobre Chico Antônio, dizendo que se tratava, Chico Antônio era um verdadeiro tenor da embolada brasileira. Aí daí viu as descrições de Mário de Andrade sobre Chico Antônio. Aí ele ficou o tino do pesquisador, ele foi atrás. Chegamos lá
Deífilo mudou de cor, as lágrimas nos olhos, né? As lágrimas nos olhos dele. Eu tinha descoberto um gigante da embolada, não só potiguar, nordestina, mas brasileira. Então o que acontece? Ele disse, o senhor ainda canta croco? Ele disse, não, eu canto não. Por quê? Ele disse, porque o meu ganzá, teve um pessoal aqui de uma universidade, doutor, e eu não sei nem quem são, levaram o meu ganzá, disseram que ia trazer e não trouxeram. O filho dele disse, pai, eu vou improvisar um ganzá para o senhor. Aí pegou uma lata de óleo, né? O pedra dentro da lata de óleo, balançou aqui, deu o ganzá. Ele disse, eu vou cantar em embolada, que sempre abria as minhas apresentações, que é o Boi Tungão. Aí ele começou a cantar o Boi Tungão. O Leleí, Boi Tungão, boi do Marajá. Tanto é bonito o boi, como é o aboiar. Eu chamava e ele vinha para a porteira do curral. Aí daí chorava, né? Ele cantando. Mas aí, quando ele terminou o Boi Tungão, ele começou, aí ele tirou direto. E daí, com essa redescoberta de Deífilo, Chico Antônio veio para Natal, se apresentou na universidade, se apresentou em eventos aqui na Fundação de Augusto e terminou e foi parar no programa de Rolando Boldrin no Som Brasil. O trabalho de Deífilo também apresentou figuras como o mamulengueiro Chico Daniel e Manuel Marinheiro. Foi por meio desses resgates, descobertas e redescobertas que Deífilo construiu o mais importante legado, o do humanismo, cuidando e amparando os grandes mestres da cultura popular. Há quem o reconheça como precursor da lei do registro do patrimônio vivo. Era uma figura humana extraordinária e a preocupação que ele tinha com esses mestres, porque ele via que esses mestres, a maioria deles, viviam em situações financeiras muito difíceis. Aí ele arranjou pensão para Joaquim Caldas Moreira, arranjou para Chico Daniel, Chico Antônio, Faísca do Pastoril de São Gonçalo. Ele ia procurando, ele ia às repartições, olha, arranja um emprego, isso aqui é um grande mestre, assim. Então por isso que ele é considerado o precursor, eu acho que no Nordeste, no Brasil, dessa lei do registro do patrimônio vivo. Ele tinha uma preocupação muito grande com esse lado humano e da sobrevivência dos mestres da cultura popular. Então, ele foi um incentivador da lei do patrimônio vivo, que a gente tem hoje, a lei, que garante uma renda, um sustento para esse mestre da cultura popular, para que ele receba alguma coisa e também para que ele repasse esse conhecimento dele. Então, é uma preocupação muito grande, porque às vezes o mestre, ele falece e isso não é transmitido para outra pessoa. Marcos Lucchesi, poeta, escritor carioca e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, decretou: Deífilo foi um poeta franciscano, sem ambição, alheio às glórias e aos louros, um homem inspirado pelo amor das coisas simples, tal qual São Francisco de Assis, mensageiro à luz da verdade. Neste livro aqui onde você vai ver o humanista que era Deífilo Gurgel. As pessoas que ele gostava, que ele homenageou neste livro. Na Semana Santa, chegava lá na Fundação José Augusto, aquela rua ali, doutor Deífilo, o dinheiro do peixe. Cansei de ver ele secar um talão de cheque todinho. Então, um homem dessa natureza, um homem com essas características, é uma espécie de extinção, não só no Rio Grande do Norte, mas em qualquer parte do Brasil, neste mundo equivocado que nós vivemos hoje. Então, ele cansava de dizer, veja o que é a palavra do humanista. Olha, Severino, se uma pessoa me fizer o mal, eu esqueço. Mas se fizer um bem a mim, por favor, eu não esqueço nunca essa pessoa. Fabuloso, extraordinário. E essa simplicidade acompanhou o Deífilo por toda a vida e foi imortalizada no trecho de um dos versos que diz:
Nunca seduziu a glória dos humanos, bem a eternidade dos deuses. Fez o que tinha que fazer, repartiu o pão entre os humildes, defendeu como pôde os ofendidos, semeou a esperança entre os justos e partiu como de partir, feliz com sua vida e sua morte. O programa Viva Cascudo vai a um breve intervalo, mas nós voltaremos em instantes com o depoimento dos familiares sobre o poeta de Areia Branca. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Deífilo foi chamado de Deífilos. Foram 9 filhos ao longo da vida e sua devoção à família chamou a atenção do jornalista Sanderson Negreiros, que escreveu: um homem da família, da esposa e dos filhos, uma alma incapaz de insinceridades. Deífilo foi também um provinciano incurável e disse ele: assim como Câmara Cascudo, eu acho que a matéria-prima da minha obra está aqui, se referindo aos encantos do estado potiguar. Você confere agora os amores da vida de Deífilo, a família, a poesia e a terra natal. Foi em Areia Branca onde ele teve o primeiro contato com o folclore. Ficou fascinado com as cores, danças e movimentos do pastoril e do Bumba Meu Boi. Aos 18 anos, saiu da Terra do Sal rumo à capital potiguar. Deífilo, o provinciano incurável, como dizia Cascudo, jamais esqueceu do lugarzinho que nasceu. Era fascinado pela cultura e pelo povo. Em 2002, publicou um ensaio historiográfico, Areia Branca, a Terra e a Gente. O coração do poeta era abrigado numa alma humanista. Mestre em caráter, ele elevou talentos desconhecidos ao status de artista. Para além da visibilidade, Deífilo ofereceu dignidade aos artistas populares do Rio Grande do Norte. Para mim, a maior obra do meu pai foi o humanismo. Ele descobriu muita gente, né, aqui no folclore, Dona Melitana, Chico Antônio, Chico Daniel, e registrou isso em livros. Mas, além de descobrir e registrar, ele se preocupou em levar dignidade à vida desses mestres, que ele batia lá na porta do governador, secretário de Educação na época e tal, e o governador, Chico Antônio já está com mais de 80 anos, está precisando ter uma renda melhor. E aí ele foi conseguindo pensões especiais para Chico Antônio, conseguiu para Chico Antônio, um embolador de coco, conseguiu para Severino Guedes, que era do Bambelô, mestre do Bambelô, do Alecrim, para seu Cornélio Campina, o grande Cornélio Campina do Araruna, né, conseguiu também pensão especial. E conseguiu outros benefícios para Chico Daniel, um emprego na prefeitura também. Chico Daniel recebeu esse emprego na prefeitura. Dona Melitana, ele conseguiu lá com a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, um auxílio saúde para ela. Conseguiu também, quando ela faleceu, que o funeral fosse... Isso é pouco ainda, mas foi o que ele pôde proporcionar, além de tirar do próprio bolso, muitas vezes, para ajudar determinadas pessoas. Eu vou citar um caso, um artesão que tinha sido dançarino do Araruna, Zé Jordão. Esse cara vivia nas rocas e era um artesão assim fenomenal. Zé Jordão, ele teve um problema muito sério de catarata, ficou praticamente cego. E daí foi lá no comando da Polícia Militar, falou com o comandante
para que Zé Jordão fosse operado no hospital da polícia. Zé Jordão foi operado, recuperou a visão, ficou vendo os 2 olhos maravilhosamente. E aí queria voltar a esculpir, mas não tinha dinheiro para comprar madeira, né, emburando e tal. David tirou do bolso e mandou uma caminhonete com uma carrada de madeira lá para a casa dele para ele voltar a esculpir. Com a pastora dos sonhos e musa inspiradora Zoraide, Deífilo construiu uma extensa família. Ficaram casados por 6 décadas. Os filhos vieram em 2 momentos da vida. Primeiro nasceram 5. 9 anos depois, vieram mais 4 filhos. Nossa família é composta por 9 filhos, né? 8 irmãos, comigo 9. E o interessante disso é que papai e mamãe tiveram 5 filhos, praticamente um atrás do outro. Passaram 9 anos, quase uma década sem ter filho, e depois veio outra geração. Ele dizia que era a primeira leva e a segunda leva. E essa segunda leva foi espaçando um pouco mais de 3 em 3 anos, mas não deixou de procriar, não. Tanto que ele recebeu o apelido de Deífilos, por conta da quantidade de filhos, né? Era um pai e um avô maravilhoso, né? E um marido também, absolutamente apaixonado por Zoraide, minha mãe. E era declarado isso, esse amor. Nunca presenciamos uma discussão deles dois. Nunca vi ele, um alterando voz com o outro, nunca vi um entreveiro, uma discussão, isso. Havia algumas discordâncias, mas se resolvia ali. E mamãe sempre dizia, olha, a gente nunca briga, porque as coisas têm que se resolver só nós dois. Aí quando a gente vai dormir à noite, a gente na cama, a gente conversa e resolve. Então ele era muito carinhoso. E com os netos ele tinha um... Era quando um neto chegava e dava um beijo nele, ele dizia a ele, ai meu Deus do céu, isso daqui vale muito mais do que uma Mega Sena, um beijo desse. Alexandre, filho número 7, jornalista e escritor, dedicou o livro Autorretrato do Poeta ao pai. A obra foi um pagamento a uma espécie de dívida que Alexandre tinha com o pai. 7 anos após a morte de Deífilo, Alexandre lançou a publicação destacando especialmente as características do pai herói. Esse livro foi depois que ele faleceu, né? Eu achei um livro pequeno, com poucos poemas inéditos, chamado Autorretrato do Poeta. Ele tinha digitado, essa grafia aqui até ele, essa letra é dele, Autorretrato do Poeta. E aí eu quis lançar esse livro só com seria um livro inédito só com essas poucas poesias. Só que aí não deu certo, demorou, aí eu me enfurnei ainda mais dentro da biblioteca dele, num processo de uns 3, 4 anos. E aí comecei a achar muita coisa, achei muita coisa. E muita fotografia que eu não sabia que existia. Carta de Drummond para ele, de Ariano Suassuna para ele, de Cascudo, e de grandes nomes, João Cabral de Melo Neto. E aí eu fui tendo a ideia de não lançar apenas esse livro da poesia ineta, que é o Autorretrato do Poeta que ele deixou, mas também reeditar o primeiro livro de poesia dele, que foi uma tiragem muito pequena, em 1961, chamado Cais da Ausência. E também mostrar Deífilo através das cartas e das declarações de amigos para ele, em dedicatórias de livros e tal. E, junto a isso, fazer uma iconografia da vida dele, através de imagens. Então, ficou um livro meio híbrido, que ele deixou de ser um livro de pura poesia, mas que continua sendo poético pela história da vida dele. E eu também coloquei poesias minhas dedicadas a ele. A vida dele através das fotografias, desde de criança em Areia Branca, indo para Mossoró, depois chegando em Natal Jovem, o encontro com mamãe, com Zoraide, a família, os filhos e tal, até praticamente a última foto que ele bateu, que foi no Natal, no Réveillon de 2011, numa casa em Pirangi, na praia. A musa inspiradora do poeta morreu em 2020 e em entrevista gravada para a TV Câmara, ela contou que mesmo depois de tantos anos após a morte do amado, ainda sentia a sutil presença de Deífilo no dia a dia. Ele passava, ele ficava na janela me olhando assim. Aí dizia assim, eu ainda vou casar, vou namorar com essa menina, com essa loura, ele dizia. E eu nem conhecia ele, de jeito nenhum.
Todo domingo ele ia me ver entrar na igreja, na missa. Aí depois eu jogava no centro, eu era do Ateneu e jogava no centro feminino. Jogava muito vôlei, que ainda hoje ainda sonho jogando. Aí ele uma vez foi me ver jogar. Aí desse jogo aí começou a conversar e pronto. Começou o namoro. Mas já foi um namoro que ele foi lá para casa e aí foram 6 meses de namoro, 6 meses só. Mas ele lá no dia 8 de maio ele me pediu em casamento, no outro 8 de maio ele disse, essa hora mesmo, o ano que vem nós vamos nos casar. Aí na mesma hora que ele falou, foi. Em casa era uma pessoa muito boa, muito, um companheiro mesmo, que eu acho que é muito difícil hoje em dia. Toda noite, quando eu vou dormir, que rezo para ele, eu choro. Toda noite. Encantadora a história de Deífilo, um orgulho potiguar. O Viva Cascudo faz mais uma pausa, mas nós voltaremos em instantes com a entrevista do professor e irmão de Deífilo Gurgel, Tarcísio Gurgel. Não saia daí, a gente volta já. Quanto você já teve que lutar pela sua família? Só da criança entrar na escola, ela já tem outro pensamento, diga não à violência, mora dentro da comunidade, vive a comunidade, mas quando entra na LBV, tem outro pensamento. Quer saber como você ajudou essa família? Acesse lbv.org/histórias. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ele é pesquisador, escritor, professor e irmão de Deífilo Gurgel. Eu converso com o professor Tarcísio Gurgel. Obrigada pela sua participação aqui no Viva Cascudo. Agora, eu é que agradeço, quer dizer, pela oportunidade de falar sobre uma pessoa da qual não me constrange de modo algum utilizar a classificação como uma pessoa especial, porque de fato ele foi uma pessoa especial. Eu diria até com um pouco de redundância, especialmente na minha própria vida, como a gente pode ver no decorrer da nossa conversa. Professor, muita gente conhece Deífilo como o poeta, o folclorista, mas na vida pessoal, como ele era como irmão? Ora, Deífilo era uma pessoa de extrema simplicidade, era uma das pessoas mais autênticas que eu conheci, de tal maneira que às vezes se reclamava dele talvez até um certo glamour para a convivência da vida intelectual, e ele jamais fez pose dessa história. É uma pessoa que dava cotidianamente lições de bem viver. Deífilo era uma pessoa muito bem-humorada e era uma pessoa de humor finíssimo, às vezes cortante, a depender da circunstância que o fazia produzir humor. Mas era, sobretudo, uma pessoa de extrema sensibilidade, um homem que ainda muito criança descobre a força incoercível da poesia quando, numas férias, acompanhando o seu avô em Caraúbas, ele, um menino litorâneo de Areia Branca, ele descobre que pode, de alguma forma, traduzir emocionalmente sentimentos que ele tinha muito fortes quando criança. Ele confessava isso na sua cidade de Areia Branca.
Se você me permite, por exemplo, eu daria de imediato uma ideia de como isso acontece no poema Mirante, que ele faz olhando um açude na cidade de Caraúbas. Ele traduz esse momento, essa situação e revela a situação com as seguintes palavras. Entardece. Na calçada plantada no fim da rua, mirante de pedra e sonho, sala de espera da lua, um menino solitário, perdido no seu mirar, sonha com sua cidade de areia branca e de mar. Imediatamente, é como se as coisas todas parassem e, em forma de som e cor, explodissem na passagem. Que o menino, de repente, já não existe. É miragem. Seu coração indefeso se estilhaçou na paisagem. Um dia, as férias terminam. A aventura se completa. O menino do Mirante volta para casa poeta. Professor Deífilo lhe inspirou? A sua profissão de professor, pesquisador, escritor, teve uma raiz no seu irmão? Total. Eu diria, eu tenho certeza de que o pouco que eu terei feito na minha vida intelectual não aconteceria, não existiria se não tivesse existido a orientação de Deífilo. Nós estabelecemos, ele o primogênito da minha casa e eu, o caçula, estabelecemos facilmente uma relação pai-filho. Tanto que eu morei na casa de Deífilo nos anos 60, aqui em Natal, e durante 2 anos, pelo menos, 66, 67, foi uma extrema convivência. Ele me indicando livros, ele sugerindo que eu, por exemplo, escrevesse ficção, coisas do tipo que foram essenciais para a minha vida e, sobretudo, o despertar do amor que eu dedico à literatura do Rio Grande do Norte. É pela mão de Deífilo que eu chego até aí. O senhor foi professor de literatura e chegava a pesquisar os livros, as obras de Deífilo? Quando ministrando a disciplina Literatura do Rio Grande do Norte, no curso de Letras da Universidade Federal, quando chegava a parte propriamente da poesia, eu buscava obras que caracterizassem o melhor da poética norte-riograndense e não me constrangia incluir entre essas alguns poemas do próprio Deífilo. Ele tem um poema que é muito oportuno dizer agora, porque nós estamos exatamente diante do Potengi, do rio Potengi, e próximo à foz, exatamente onde o rio desemboca no mar, e ele fez um soneto chamado A Foz, que diz assim: quem fez a foz sabia o que fazia, que um rio, em sua louca correria, não pode eternamente deslizar em campos e campinas de aquém mar. Um dia, o rio encontra o seu repouso às margens de algum mar, último pouso das águas poluídas e estafadas na sua cotidiana caminhada. Um rio não regressa à fonte, por mais que o tente o apelo do horizonte. O destino está na foz, como na morte está o de todos nós. Por isto ele não para de passar, até morrer, nos versos ou no mar. Professor, os elementos da natureza, o rio, o mar, como o senhor bem citou, faziam parte da inspiração de Deífilo. Como é que o senhor classifica as obras dele? Deífilo era o poeta do detalhe sutil, da delicadeza, da construção poética, fazendo versos que podem ser considerados praticamente definitivos no que eles têm de tão certos, tão justos, tão bem construídos.
Por exemplo, ele dedicou poemas a duas mulheres muito queridas, a Zoraide, sua musa, e a nossa mãe, Dalila. Eu vou me permitir ler aqui o soneto que ele dedicou à nossa mãe, porque é um desses sonetos que fogem à mensagem piegas. Você sabe que cartas de amor ou obras dedicadas a pais e mães, etc., normalmente tem uma característica muito piegas, pelo amor excessivo, às vezes, que as pessoas têm, não se cuidam de escolher a palavra certa. E ele, no poema chamado Madonna, ele diz assim: os passos que eu perdi nos descaminhos e as lágrimas ardentes que chorei, os risos, os abraços, os carinhos, tudo que fui, que sou e que serei, a glória de ser bom entre os espinhos e de fazer do amor a minha lei, os versos que espalhei pelos caminhos e os que cantando um dia espalharei, é tudo teu, Senhora. E se o teu filho não alcançou aquele intenso brilho que lhe almejaste um dia entre esperanças, ainda é o mesmo que na infância amaste e com teus gestos brandos ensinaste a amar o céu, as flores e as crianças. Entende? Então, é esse nível de comprometimento amoroso, é essa capacidade de trabalhar as palavras, as mais simples. Você vê que esse poema não tem nenhuma sofisticação. É um poema de uma simplicidade enorme. Ele coloca, e certamente foi com essa simplicidade que Deífilo chegou um dia à cultura popular, ao grande amor da maturidade de Deífilo, entende? Porque ele funcionário, então, da prefeitura, no órgão que lidava com a cultura, ele é designado para para coordenar os festejos natalinos e se apaixona. É como se houvesse assim uma espécie daquilo que em religião se chama epifania, né? É um acontecimento luminoso na vida dele, essa descoberta com o folclore, que vai culminar com a descoberta nas pesquisas que Deífilo não parava de fazer, até próximo de morrer, com a descoberta, eu repito, de duas figuras que são hoje absolutamente icônicas na literatura do Rio Grande do Norte, uma tendo sido até anteriormente pela descoberta que precede, feita por Mário de Andrade, que foi o coquista Chico Antônio. E a outra, a romanceira fabulosa, Dona Militana. Para ilustrar ainda melhor isso daí, é que esse amor de Deífilo pela cultura popular e nessa, mais do que em tudo, o folclore, também deu lugar a que ele produzisse alguns poemas muito interessantes. Um desses, que se chama Os Barcos de Santos Reis, chegou a ser musicado pelo compositor Roberto Lima de Souza. E diz assim, ele se referindo àqueles barquinhos que são feitos por artesãos e que são postos à venda nas festas de Santo Reis, tão conhecidos de quem frequenta esses festejos. Diz Deífilo, tão levemente e com tanta alegria e tanta beleza: nas festas de Santos Reis, da cidade do Natal, qualquer pessoa do povo, com modesto capital, pode, se assim lhe aprouver, transformar-se num instante no feliz proprietário dos barcos mais elegantes que alguém já pensou a ter, para poder algum dia fazer um longo cruzeiro de Europa, França e Bahia.
São naus de papel de seda, carregadas de castanhas, sonhando terras distantes de Portugal e de Espanha. Herdeiras das velhas naus, Catarineta e Fragata, veleiros de Dona Sancha coberta de ouro e prata. Professor, inclusive na Câmara Municipal de Natal nós temos a Comenda Deífilo Gurgel, que é uma homenagem a pessoas de destaque na área da cultura. Então é muito propício o senhor falar sobre isso. E uma outra pergunta, a obra de Deífilo parece que a gente estuda e sempre tem mais a aprender. O senhor acha isso também, que é uma obra vasta e quase infinita? Sim, porque Deífilo, embora fosse essencialmente um lírico, talvez um pouco romântico mesmo, ele era um profundo observador da existência humana e do homem em sociedade. Há um soneto, eu não sei se cabe mais um soneto, mais outro soneto, mais outro, enfim, são intermináveis essas coisas aqui que Deífilo andou escrevendo. Então há um soneto dele que me atrai muito, que é um soneto chamado A Lavadeira, onde ele fala dessa figura tão pouco notada e tão importante na existência humana, na vida das pessoas. Nesse soneto A Lavadeira diz ele assim: é hora de lavar. A lavadeira lava as lavas de amor da derradeira noite, nos interstícios do pijama, menos o que restou no chão da cama. As nódoas de café no macacão e a náusea do lençol do lactente viram alegres bolhas de sabão nas mãos da lavadeira indiferente. Eis o branco total. Eis a brancura das roupas tremulando nas alturas, bandeiras matinais nas frágeis varas. A lavadeira é prática e simplória. Terminado seu trabalho, humilde glória, lava no rio as suas carnes claras. Professor, são elementos simples aos nossos olhos, mas que se transformam em belas poesias. Perfeitamente, perfeitamente. Eu gostaria de fazer um arremate aqui, um fecho com um soneto de Deífilo, que eu desde a primeira vez que ouvi declamado por ele próprio, e Deífilo também tinha essa qualidade, ele, com a simplicidade dele, com a maneira fabulosa de escandir certas palavras, ele dizia como ninguém poesia. Ele inclusive tinha decorados quase 100 sonetos, ele era um admirador dessa forma poética e sabia de cor uma quantidade e dizia de uma maneira realmente maravilhosa. Então, nesse soneto chamado Soneto da Paz, que eu gostaria que certas pessoas que estão atuando aí no cenário político, na diplomacia, nas direções, no controle das nações e da sociedade, tivessem, por um momento, a humildade de sentar e ler. Para entender, é preciso deixar o coração cantar uma canção de amor e paz. E partir, repartindo madrigais entre os homens famintos de ilusão. Porque amanhã, quem sabe, brotarão flores e frutos onde agora jaz essa flora de pedras e calhaus. E todos os homens se compreenderão. E mesmo, quem me diz que eu, amanhã, serei ainda o lúcido jogral que ora tange o alaúde sem temor. Por isto, urge que eu cante esta canção de amor e paz, um canto universal, para que nasça e frutifique o amor.
E é com este soneto da paz que eu encerro esta edição do Viva Cascudo. Obrigada, professor Tarcísio. Eu que agradeço. Agradeço também a sua companhia e até a próxima edição.